Eu preciso estar em ti. Nada se compara ao teu amor. Aleluia. Amados, queridos, dizer que Jesus, dizer que Jesus é lindo, Ele é desejado, tem que ser algo, uma expressão da nossa vida, irmãos. É um desejo que precisa ser maior que as nossas expectativas terrenas. Adorá-lo, exaltá-lo, tem que ser algo que vai brotar do nosso interior. Tem que ser a nossa expectativa número 1. Se não for a nossa única expectativa. Porque Ele é o resgatador das nossas almas. A nossa alma, na verdade, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito foi imediatamente salvo, foi regenerado. Nós ganhamos uma identidade espiritual. Você se tornou um filho. Segundo o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas entenda, esse filho é um filho tecnon, é um filho criança, é um filho que não entende muitas coisas das coisas celestiais. É um filho que ainda é levado por vento de doutrinas. É um filho que ainda não discerniu uma identidade espiritual, não entendeu quem é seu pai, os seus olhos ainda não veem direito. Sabe quando a criança nasce, e a criança começa a detectar a face do seu pai, a face da sua mãe, começa a receber o puro leite racional, leite materno, e começa a desenvolver. Isso são etapas importantes na nossa vida, são etapas essenciais, porque você começa a ter comunhão com Deus, começa a ter comunhão com Ele, porque a nossa comunhão primeira tem que ser comunhão com o Pai e com Jesus. Você não tem comunhão com o Pai sem ter comunhão com Jesus. E na verdade o Espírito é que nos leva a essa comunhão. Então os três participam dessa comunhão. São três almas, um só Espírito. É um Deus triuno. É a Trindade. Porque os três concordam em si. Eles são um. Amém? Assim como nós, a igreja, nós temos várias almas, mas nós estamos ligados num só Espírito. Nós não estamos ligados numa placa, nós estamos ligados no Espírito. Amém? Eu sou de onde? Eu sou do Ouvir e Crer. Amém. Temos uma identidade, uma visão, mas a nossa ligação, ela se dá no Espírito. Toda ela se dá no Espírito. Por isso que Efésios capítulo 4 diz: há um só Espírito. Não há dois, há um. É o meu, o seu, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho. Um só. Aquele que se une a Jesus se tornou um com Ele. Mas entenda, você sair da infância para atingir a maturidade, existe um processo para isso.
Eu te pergunto, um menino, ele pode herdar alguma coisa? Eu vou te falar que pode, mas ele não pode desfrutar. Porque ele vai depender de tutores e curadores. Ele vai depender de pessoas que o representem. E o que nos representou durante a infância foi a lei. Foram as regras. Mas o que vai nos levar à maturidade espiritual, que vai trazer uma compreensão verdadeira de que eu sou herdeiro, de que você é herdeiro de todas as promessas do Pai, não é você olhar para você e ver, não, eu estou caminhando bem. Eu já não estou xingando quando alguém faz uma barbeiragem na minha frente. Ó, no domingo já não estou conseguindo brigar com a minha esposa. Na segunda, tudo bem. Mas no dia do culto eu já não estou conseguindo brigar. Não é assim, irmãos, que a gente às vezes pensa? Mas na verdade a nossa maturidade não consiste no nosso olhar para nós. A nossa maturidade consiste em olhar para Jesus. A síntese do Evangelho é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você sabe por quê, irmãos? Todos os nossos erros e falhas, eles são provenientes, e pecados são provenientes da justiça própria, da incredulidade. Quando você entende quem você é, e vou trazer para o lado ruim, o porco, não adianta você dar um banho nele, com água, escovar, na hora que ele vê a lama, vai direto para a lama, porque é a natureza dele de porco. Mas quando você entende quem você é em Cristo, que você é filho, você não vai agir como escravo. Amém? Glória a Deus. Só que muitas das vezes, nós que nascemos sob a lei, nascemos como escravos, porque não conhecíamos o libertador Jesus Cristo, o resgatador, o Boaz, o resgatador de Ruth, aquele que tirou a Ruth daquela condição e se casou com ela. Porque o projeto de Deus para nós é que nós saiamos de Tequinon para um filho como Jesus. O filho aqui é huios, que é um termo grego para filho maduro. Por isso que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, abra lá comigo. A palavra de Deus é maravilhosa. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 12. 12. Romanos 8, 12. Quem achou, diga yes. Diz assim: portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. O que quer dizer isso? Quer dizer que
Você não foi chamado para obedecer mandamentos. Você não foi chamado para obedecer a Deus na sua carne. Ninguém consegue obedecer na sua carne. Ninguém consegue ser fiel a Deus na sua carne. Ninguém consegue olhar para as regras e falar, não, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer isso em casa, com a minha esposa, com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe, na minha igreja, eu tenho que fazer isso. Isso é você obedecer na carne, certo? Você não foi constrangido para viver assim. Mas, olha o que diz o versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, a vez de morrer. Por quê? Porque toda vez que eu tento obedecer com a minha carne, quando você tem um pequeno êxito, você se gloria. Yes! Eu sou um crentão. Quando você pisa na bola, você abaixa a cabeça. Vem para um culto. E quando você está muito assim, religioso mesmo, você faz aquele cara de santo. Não, eu estou bem, graças a Deus. Bota aquela máscara bonita. Não é assim? Bota a Bíblia debaixo do braço. Aleluia. Ó, adoração. Ó, está adorando. Glória a Deus. Mas na verdade, você está apenas disfarçando. Por quê, irmãos? Nós não fomos constrangidos a viver dessa forma. Não. Porque quando eu vivo assim, vai sempre operar morte na minha vida. Ainda que eu apresente uma bela aparência para as pessoas. Adão tem uma capacidade para apresentar uma bela aparência para as pessoas. Porque um dia ele perdeu a glória que revestia a vida dele. Ele teve que cobrir com folhas de figueiras para manter a aparência. Nós não fomos constrangidos a viver dessa forma. Porque toda vez que eu tento agir dessa forma, vai sempre operar morte. Porque quando eu falho, a condenação vem. Porque você está consciente de si, você está consciente das suas forças, das suas fraquezas. E toda vez que você está consciente de si, olhando para você, olhando para o seu desempenho, o que acontece? A condenação vem, irmãos, e a condenação é ruim. A condenação mata. Uma mente condenada é uma mente escravizada. Uma mente escravizada é uma mente que acumula justiça própria, pecados, incredulidades, e é uma raiz profunda. Por isso que Romanos capítulo 8 começa, mas agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas agora, já não, nenhuma condenação há para aqueles que entendem que o seu desempenho não vale de nada, o que vale que foi o desempenho perfeito de Jesus na cruz. Porque ele não conheceu o pecado. Porque ele não pecou, ele não errou, ele foi fiel. Deus olhou para ele, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ele se tornou o perfeito. Mas ele mesmo assim foi para a cruz. Porque ele se tornou maldito. Porque ele se tornou pecado. Para te fazer justiça de Deus. Para que você fitasse seus olhos nele.
E através de fitar os olhos nele, você vai enxergar lá a sua justiça. Porque ele se tornou por nós justiça, redenção, santificação e sabedoria. A sua sabedoria está nele. Quando você olha para a cruz, irmãos, dali vem a sua verdadeira sabedoria. Cristo crucificado é a sua sabedoria. Então, quando você começa a identificar isso, você começa a receber maturidade. E entenda uma coisa. E ele continua falando aqui no versículo 13. Porque se viver segundo a carne, a vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ora, a carne não herda, o Espírito herda. A carne é símbolo de Ismael, o Espírito é símbolo de Isaque. Deus falou com Abraão: lança fora Ismael, lança fora as ovos da sua carne, porque Ismael não vai herdar, a sua justiça própria não vai herdar, a sua conquista não vai herdar. O que vai herdar é Isaque. É Isaque, irmãos. Porque Isaque não é fruto da força de Abraão. Ismael foi fruto da força de Abraão. Amém? O homem estava com 100 anos de idade. Sua esposa 90. E estéril. Tinha capacidade humana? Não tinha, irmãos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Graça, ela procura os humildes, os fracos, os que reconhecem a dependência nele. Porque aí, Isaque vive. E Isaque sabe ir para o altar, irmãos. Sabe ir para o altar. Porque Isaque tem uma expectativa de que Cristo se manifeste, assim como se manifestou o Cordeiro. O nosso espírito, ele sabe ir para o altar, e no altar Ismael morre. Ismael fica de lado. Mas o Espírito vive. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Quer dizer, não queira agir na sua própria força. Não queira agir na sua própria habilidade. Para se dizer herdeiro mesmo, porque você não vai herdar nada. Por acaso o herdeiro trabalhou alguma coisa para herdar alguma coisa? Não. Alguém morreu e deixou herança. E eu digo que esse alguém é Jesus Cristo, que morreu e deixou uma herança para você, irmãos. A sua conquista não tem a ver com o seu trabalho, a sua conquista tem a ver com o trabalho de Jesus. A sua conquista não tem a ver com sua força. Por quê? Quando é com a sua força, eu falo assim, glória a Deus e glória a mim também. Lá por dentro tem um pouquinho. Tem ou não tem, irmãos? Eu fiz a minha parte, né? Sua parte é ir para o altar, querido. Sua parte é ter comunhão com o Pai. A sua parte é ter comunhão com Jesus. A sua parte é enxergar a face dele e ser transformado. Eu vou continuar aqui.
No 15, no 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, filhos maduros. Porque são filhos que não dependem mais do seu esforço próprio. São os filhos que se movem pela força do sol da justiça. Pela energia que brota do Espírito nele. Ele obedece. Porque o Espírito está fluindo. O fruto do Espírito, a longanimidade, o amor, o domínio próprio, a mansidão. O fruto está brotando, irmãos. Não é por causa da operação, da força do seu braço. Porque quanto mais você tenta operar na força do seu braço, mais obra da carne sobressai. Piora. É pior. Mas quando você aprende que é por aquilo que ele fez, aí você descansa. Irmãos, a terra que frutifica é a terra que descansa. Por isso que Deus instituiu o descanso no 7º ano para a terra. Em Israel, eles trabalhavam 6 anos. Olha, no 7º ano vocês não vão trabalhar. Deixa agora a terra descansar. Princípio de agricultura. Amém? Mas eu digo que Jesus trabalhou 6 dias. Para no 7º nós descansarmos. E provarmos do fruto do seu penoso trabalho. Aleluia! Que isso, Jesus? Voltou. Aleluia. O tablet sumindo aqui. Aí no 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de uiotesia, o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Porque o seu clamor o clamor do seu espírito é: Pai, me mostra Jesus. Traz o espírito dele para o meu espírito, revela o espírito dele em mim. Porque a maturidade é ter Jesus revelado no seu espírito. A maturidade é compreender o amor dele por você. Porque o amor dele por você te resgata do medo, te resgata da concupiscência, te resgata de tantas coisas, irmãos. O remédio para o mundo é um só, o amor de Deus. Aleluia. Aí, continua falando aqui, olha. No 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí no 17, e se filhos também, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, a gente pula essa parte. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos. Aí você vai entender por que o Tiago fala assim: olha, irmãos, tende por grande alegria o passardes por várias provações. O segredo é aprender a passar por esses momentos. Porque você vai chegar no 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em Deus, não, que
em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cada vez que Cristo se revela em você, mais habilitado a desfrutar da herança do Pai você se torna. Quando você decide crer em tudo isso que eu estou falando, irmãos, vou te falar um negócio. Você vai passar por provações. A palavra diz, não só o apóstolo Paulo fala, Pedro fala, Tiago fala. Lê o primeiro capítulo de Tiago. Eu gosto de Pedro. São capítulos assim, irmãos, são apóstolos, homens que estiveram com Jesus. Eles falaram isso e está na Bíblia, é porque é verdade. Então, tem uma alegria para a aprovação, querido. A alegria da sua aprovação é você sair glorificado do outro lado. Você sair mais maduro do outro lado. Você sair discernindo Cristo do outro lado. Olha o que diz primeira epístola de Pedro. Capítulo 1. Deus está falando. Aleluia. Quem é herdeiro está entendendo, irmãos. Agora, quem ainda está bebendo leite, está sendo transicionado para um alimento mais sólido. Ah, pastor, eu acho que eu ainda estou no leite. Continua bebendo. Porque por ele você vai crescendo. Olha o que diz 1 Pedro. No versículo 5, olha, 4. Para uma herança incorruptível. Não, irmãos, eu tenho que ler o 3. Desculpa. Diz assim. Ai, meu Deus. Eu tenho que ler o 2 também. Vamos ler de novo a partir do 1, amém, irmãos? Vocês estão com pressa? Descobrir a herança de vocês? Não. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Cachoeira Itapemirim, Guarapari, eleitos segundo a presciência de Deus na santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Só para um pouquinho. Na segunda epístola, ele fala como que graça e paz é multiplicada. Quando eu tenho pleno conhecimento do Pai e do Filho. Quer dizer, favor imerecido é multiplicado na sua vida. Paz é multiplicada na sua vida. Quando você tem conhecimento do Pai e do Filho. No 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível e reservada nos céus para vós. Pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, fala assim, um pouco de tempo, a aflição é pouco tempo, irmãos. Sendo necessário, eu falo assim, é necessário. Estejais contristados por várias provações.
entristece a gente, irmão, entristece a nossa alma. Mas o nosso espírito, ele continua clamando: mostra Jesus. Revela a glória. Eu quero revelar a glória. Eu quero essa glória manifesta em mim. Aí continua aqui no 7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, enquanto está na prova, a sua alma está atribulada, você está entristecido, o seu espírito continua clamando: Abba, Pai. Continua orando em outras línguas, continua firme no propósito, mas o fogo está queimando, como ouro. Porque a gente sabe que quando o ouro, a gente sabe não, alguns sabem, talvez quase ninguém, que quando você vai purificar o ouro no fogo, as impurezas sobem. Aí fica aquele negócio lá, tudo exposto, irmãos. Certo? Aí vai o ourives lá, arranca aquele negocinho lá depois. Eu não sei como é que é o processo não, mas depois traz um processo de desaquecimento, esfriamento, que aquele negócio vai ficar fácil de arrancar. Mas é o fogo que faz isso. É nesses períodos, irmãos, que ataques de ansiedade vêm na sua vida. Você enxerga o negócio e começa a ficar desesperado. Mas eu estou sendo sincero que eu passo por isso. Esse final de semana eu passei por isso. Passou, o que você fez? Louvava sem querer louvar. Adorava sem querer adorar. Orava em língua sem querer orar. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que perseverar. Sede pacientes na tribulação. Alegrai-vos na esperança da glória de Deus. E perseverai na oração. Aí Satanás perde, meu querido. Porque quando você não para... Quando você não para, querido, você não para de orar, você não para de ser transformado, querido. Aleluia! Isso é um grito de independência. Rasteira no Satanás. Porque o bicho, irmão, fica afligindo a gente. Aí... Adão, Ismael, cresce. Aí coisas horríveis diante de você, meu Deus. Isso só uma vozinha lá no fundo do baú, assim, ó. Continua orando. Tem certeza, pai? Mas tá ruim o negócio aqui. Continua orando. Porque enquanto eu continuo orando, uma hora Jesus vai ser revelado. A face dele vai brilhar na minha face. É como diz a palavra: das trevas resplandecerá a luz. Aleluia. E quando acende a luz, meu querido, nas suas trevas, bye bye trevas. Bye bye incredulidade. Porque quando eu olho para ele, eu me vejo. Como ele é, nós somos. Aleluia, que coisa gloriosa. O que é esse processo?
Olha, eu vou ler novamente no 7, versículo 7. Para que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. E eu queria abrir um parênteses aqui. Eu não sei se eu falo. Aqui já está chegando o nosso tempo. A prova da nossa fé, irmãos, a palavra que você recebe, muitas palavras, revelações que Deus te dá, se prepara, irmãos. Porque vem Satanás para perseguir isso. Ele persegue, irmãos. Porque essa revelação gera Jesus no seu espírito. E quando ele vê Jesus no seu rosto, na sua face, ele começa a enxergar a realidade dele, que é de um derrotado. Quem foi triunfado, quem foi expulso, quem foi derrotado na cruz. Aleluia. Aí fala assim, no 7, lá no meizinho: embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque quando você vê Jesus, irmãos, aquieta a sua alma. Ele é o resgatador da sua alma. Olha o que diz no 8. A quem sem o terdes visto. Porque não é a sua alma. É uma comunicação espiritual que não dá para discernir na alma. Não dá para se explicar. Ele falou no seu espírito. Ele se revelou a você. Ele comunicou no seu espírito. Seu espírito ardeu. Como aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Por acaso não ardia o nosso coração quando a palavra falava, era a presença dele. Aí, a quem, no 8, a quem sem o terdes visto, a mais, no qual sem agora o vedes, mas crendo, exultai com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim, quer dizer, o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. A sua alma, ela é salva quando ela sai da infância e vai para a maturidade. Só Jesus pode gerar maturidade no seu espírito. Só Ele pode produzir essa uiotesia, esse espírito de adoção no seu espírito. Amém? E quando sua alma é salva, você se torna maduro para desfrutar da herança com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Sem mais, ponto final. Coloque em prática. Vai orar, vai para o altar. E vai gerar maturidade na sua vida. Amém? Glória a Deus.